Pronto. Nós estamos dando início, né, a mais um dos nossos encontros sobre os recortes de avaliação. E nessa noite a gente vai estar aqui com o grupo de Educação Física. Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu também agradeço pelo convite para estar aqui com vocês. Como coordenadora, eu sou formada em Educação Física, então eu sou suspeita de falar da área, né? Fico muito à vontade aqui em estar com vocês, recepcionando também o professor Kleber. Vou deixar já já que ele mesmo se apresente, fale quem ele é, de onde é que ele está falando conosco. Eu vou só dar algumas orientaçõezinhas para vocês. Eu vou deixar os áudios mutados para todo mundo que entrar, tá? Mas quem precisar falar alguma coisa, interagir, pode levantar a mãozinha aqui, eu abro o áudio, porque às vezes a pessoa entra, né? Assim, acaba se assustando, o áudio fica ligado, tá? E nós vamos fazer uma oração e aqueles que puderem abrir as câmeras, né, para participar com a gente desse momento, a gente agradece também, tá certo? Então, eu vou fazer uma oração e depois eu vou passar a palavra para o nosso convidado dessa noite, que é o professor Kleber. Então, onde nós estamos, vamos orar. Santo e bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pelo dia que tivemos de atividades e ainda estamos aqui buscando capacitação, buscando, Senhor, mais aprimorar as nossas técnicas de aulas. Que o Senhor abençoe de maneira especial todos que estão aqui representando as suas escolas e os seus campos, e em especial o professor Kleber, que estará conosco nessa noite, compartilhando o seu conhecimento para esse tema tão importante. Que o Senhor seja a nossa direção e nos abençoe em todos os ambientes da nossa vida, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou aqui dar aqui permissão para o professor Kleber, para ele poder falar com a gente e se apresentar. Boa noite, gente, tudo bem? Boa Me noite. ouve, me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo, viu? Aí eu vou tirar aqui o Então meu áudio e qualquer coisa que precisar eu estou por aqui, tá bom? tá bom, combinado. Muito obrigado, Carla. De nada. Então tá bom, gente, deixa eu me apresentar então primeiramente para vocês. Então eu sou o professor Kleber, sou professor de Educação Física, formado pela FEFISO, que é uma faculdade privada aqui de Sorocaba. Então eu estou falando aqui de Sorocaba, São Paulo, tá? Da nossa União Central Brasileira. Eu estou na rede adventista desde o ano de 2008, atuando na educação infantil, no ensino fundamental nas séries iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Então, na verdade, hoje eu atuo em duas escolas, aqui bem próximos, né? Sorocaba e Porto Feliz. São duas escolas da nossa rede, da nossa associação, que é a Associação Paulista Sudoeste, que é a APSO, e desde 2008 eu atuo em Sorocaba, e 2009 eu comecei a lecionar também no Colégio de Porto Feliz, onde eu estou desde então atuando com essa galerinha aí, tá bom? De antemão já agradeço o convite para vocês, porque na verdade esse convite nos faz pensar, bater um papo, conversar um pouquinho, né? Nesse tema que é tão complexo, e eu acho que ainda requer mais estudos, lógico, como qualquer outra área na área educacional, né? Sobre avaliação, principalmente na educação física. Eu acho que é um assunto tão discutido, né? Em relação a isso, a gente também já chegou a fazer alguns encontros aqui, tanto na APSO quanto na UCB também, pensando assim, tá, o que que é avaliação na educação física? Eu não sei vocês, mas alguns que abriram as câmeras não são tão velhos quanto eu, né? Hoje eu tenho 44 anos, então eu vejo que tem muitos garotos ainda aí, novos, né, que estão, não sei se estão iniciando, mas não sei se pegaram aquela época que quando nós íamos para a educação física, muito era pensado a questão da educação física como performance, né? Como performance, se o aluno conseguiria desenvolver executar tal fundamento. Na minha época, ainda cheguei a pegar alguns professores que faziam que nós realizássemos abdominais, flexão de braço, correr em volta da quadra. E isso eles refletiam, ou de certa forma, eles tentavam quantificar isso em nota, né? E hoje, dentro da área da licenciatura, eu vejo, né, quanto errôneo, né, os professores daquela época faziam em relação a isso, né?
Mas talvez por falta de, de, de estudos ou de pesquisas dentro dessa área da educação física, e depois a BNCC também veio para nos ajudar, para nos orientar, né? E nos dar um certo norte para a gente entender como a gente consegue, ou como a gente consegue, de certa forma, avaliar esse aluno. Então, vamos lá. Para a gente entender, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, assim, por que a gente avalia alguém, né? A gente muitas vezes pensa em avaliação, pode ser ela formativa, ou seja ela escrita, ou seja ela trabalho, sobre questão de métodos avaliativos relacionado a isso, e isso nos faz pensar que muitas vezes a gente tomava caminhos diferentes para avaliar, né? Quando a gente vai falar assim, vamos supor aqui, a gente vai trabalhar hoje com esportes de invasão. Então, eu vou escolher um esporte de invasão, o handball. É o pessoal do 8º ano. E, geralmente, a gente partia do princípio de que eu fazia primeiro, ou pensava no meu critério avaliativo já antes de tudo. Pelo menos na minha época era assim, né? E eu, quando comecei a lecionar também, eu pensava assim, né? Então, beleza, eu quero trabalhar handball, mas eu já vou avaliar o meu aluno, então, na questão do gesto técnico, né? E aí surgia aquela grande dificuldade de, beleza, como é que eu vou agora quantificar esse gesto técnico? Já que, na minha concepção, e se os meus colegas aí fiquem à vontade para abrir e falar a hora que eles, né, se sentirem vontade, é difícil você quantificar algo que é qualitativo, né? Dentro do PCN, por exemplo, a gente trabalhava com aquelas avaliações, não sei se, como eu disse para vocês, né, eu vejo tantos meninos novos aí, mas a gente trabalha com aquela questão da avaliação que era procedimental, atitudinal e conceitual. A gente usava esses parâmetros antigamente, né? Só que hoje em dia a gente consegue, acho que, tomar outro caminho quando a gente consegue entender que nós estamos avaliando por competências e habilidades. Então, nós temos que partir do princípio de que a avaliação ela vai de um sentido aonde, primeiro, eu penso qual habilidade eu quero desenvolver no meu aluno, quais são os métodos que eu quero que eu vou utilizar para que esse aluno realmente possa, de certa forma, desenvolver essas habilidades e competências. Aí, sim, eu vou pensar no método ou no processo avaliativo que eu vou utilizar para saber se eu conseguir atingir aquela habilidade ou não. Então, acho que a gente tem que pensar, né? Penso eu que a princípio da questão da avaliação hoje qual o caminho que nós vamos percorrer. Então, o primeiro passo beleza, qual é a competência e habilidade que nós queremos desenvolver no meu aluno? Vamos pegar uma habilidade aqui aleatória, vai? Vamos pegar uma habilidade do 6º ano, dentro dos referenciais que nós temos. Nós queremos que o aluno experimente e frua os esportes de invasão, desenvolvendo protagonismo, respeitando as regras. Beleza, então eu quero que o meu aluno desenvolva essa habilidade. Vou partir desse princípio, primeiro. Agora, quais são os métodos que eu vou usar para desenvolver essa habilidade na minha aula? E depois, qual é o instrumento avaliativo que eu vou conseguir quantificar isso em nota? E aí a gente entra nessa questão, né? Como quantificar isso? Porque, beleza, se ele participou, se ele experimentou e fruiu, era só isso que você queria avaliar no seu aluno? Era exatamente só isso que você esperava que ele fizesse na sua aula? Beleza, então quer dizer que se ele participou da sua aula, ele já teria a nota máxima para aquela habilidade desenvolvida? Ou não? Qual o instrumento avaliativo que eu vou poder utilizar para que eu consiga, de certa forma, né? Porque a gente sabe que dentro da educação a gente precisa de nota, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho um certo trauma dessas questões burocráticas da escola que de vez em quando me cansa de uma certa forma absurda, mas a gente precisa, de certa forma, também cumprir com todos, né, os requisitos aí que nos são colocados. Então, beleza. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar que eu primeiro penso, então, na minha habilidade e competência que eu quero desenvolver naquele aluno e, posteriormente, eu vou pensar agora no meu instrumento avaliativo que eu vou utilizar para quantificar aquela habilidade. Aí, com todas as nossas experiências e a vivência de cada um, por isso que a gente tem que falar que eu acho que não existe uma coisa que é correta, absolutamente falando,
E outra coisa equivocada. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, com as nossas experiências e vivências de quadra, entender quais são esses instrumentos que são mais, que cabem melhor dentro daquela habilidade que vai ser desenvolvida pelo meu aluno, tá? Então, nós, aqui da União Central Brasileira, fomos convidados a, de certa forma, desafiados, na verdade, né? Eu falo que é um desafio. Tentar criar alguns recortes de avaliação dentro de todas as disciplinas. E eu fui agraciado aí de poder contribuir com a parte da educação física e eu vou aqui compartilhar com vocês alguns materiais e eu espero, mais uma vez, deixo aqui aberto para que vocês falem à vontade, compartilhem as experiências, porque nós estamos aqui para isso, tá? Para trocar experiências, trocar conhecimento. Acho que é sempre assim que a gente acaba enriquecendo a nossa profissão, tá bom? Vamos lá, então eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu fiz uma breve apresentaçãozinha sobre essas ideias e recortes sobre avaliação física na educação física, ok? Todos conseguem ver aí, né? Tranquilo? Tá? Beleza. Então, quando a gente iniciou esse desafio, esse projeto, né? Nós partimos de um princípio, né? Que eu acho que isso é incomum entre todos aqui, né? Nós temos na educação física aqueles objetos de conhecimento que a gente trabalha. Antigamente a gente falava isso em conteúdo, né? Hoje em dia a gente mudou a nomenclatura com unidades temáticas e posteriormente dentro dessas unidades temáticas a gente tem ali as divisões dos objetos de conhecimento que a gente imagina ali trabalhar com esse aluno. Então, a primeira imagem que nós colocamos na nossa revista como Educação Física, para a pessoa entender, né? Porque, como eu disse para vocês, eu tenho aquela visão de que a educação física antes ela era uma questão mais de desempenho, mais de performance, né? Então, tentar mudar isso para as pessoas que vivenciaram isso era difícil. Então, a gente fez aqui um organograma, né? Mais ou menos um mapa mental aqui disso tudo, mostrando que a educação física ela vai abranger algumas unidades temáticas, né, que são elas as brincadeiras e jogos, os esportes, as atividades rítmicas, a ginástica, lutas e, e saúde, que no caso da nossa filosofia, né, como colégio cristão, a gente ainda trabalha nisso. E aí, dentro desses objetos de conhecimento, a gente conseguiu fragmentar algumas coisas importantes. Então, vamos lá. Pensando aqui no esporte, né? A gente pensou assim, tá, esporte, mas o esporte hoje em dia tem tanta coisa, né? Para a gente poder ensinar para o aluno, vivenciar com ele. Não sei se está muito ruim a imagem, mas eu tentei escanear aqui, tá bom? Aí, dentro dos... Professor, Oi? eu acho que não tá a gente não está conseguindo ver além dessa primeira página que tem ideias e recortes sobre avaliação. Eu acho que isso eu preciso colocar para apresentar. No íconezinho que tem lá embaixo, tem assim para você colocar para apresentar, ou ali em cima apresentação de slides, porque ele não saiu da primeira página. Sério? Deixa eu ver aqui o Foi. que aconteceu. Quando você colocar, Tá você clica lá para poder apresentar. Deixa eu ver aqui. É como se fosse um guarda-chuvinha que tem isso, desse aí. o modo apresentação eu pus, mas ele não foi. Por que será? Agora foi ou não? Ainda não. Ou não ainda? Ainda não? Não. Se Então você vamos fazer o quiser, seguinte, vamos tentar... se você quiser enviar, eu coloco daqui também. Vamos ver se agora foi. E Vai lá. agora? Foi, agora foi. Agora foi? Sim. Então tá bom. Tá? Me perdoem. Então, foi esse mapa mental, vamos dizer assim, esse cronograma que nós fizemos, como primeira página da nossa revista, na verdade, a ideia disso tudo era mostrar para as pessoas a grande quantidade, a grande gama de possibilidades que a gente tem dentro da educação física. E muitas vezes, como eu disse, com as experiências que algumas pessoas têm, se restringe somente naqueles esportes de quadra, né? Os famoso quarteto, né? Fantástico, né? Handball, basquete, futebol e vôlei. E, galera, eu sei que isso é difícil, tá? Eu tô falando aqui, mas a batalha que eu tenho também aqui na escola, talvez seja a mesma batalha que vocês têm aí. Não é fácil chegar na escola, aluno, professor, futebol hoje. Professor, futebol hoje. Né? Você tem vários memes, né? Professor, hoje é futebol. Hoje é futebol. Porque eles querem ainda jogar, tem aquela questão do jogar, enfim, o participar, né? Então, quando você pensa em outras possibilidades,
Não é fácil, tá? Não vou falar para você que, nossa, mil maravilhas, chegar lá e facilmente o aluno absorve essa ideia. Mas a gente vai tentando ali, com um joguinho de cintura, de certa forma, convencer os alunos da importância dessas vivências, né, esportivas e outras modalidades, e de certa forma, quem sabe despertar neles também esse interesse em outras modalidades relacionadas, tá? Então a gente fez aqui um breve mapa mental para mostrar que o esporte pode ser dividido em esporte de marca, em esporte de precisão, os esportes técnicos combinatórios, o esporte de campo e de taco, esporte de rede e o esporte de invasão. As práticas corporais de aventura, que elas são divididas entre práticas corporais de aventuras urbanas e práticas corporais de aventura da natureza, que está em roxinho aqui, tá? A questão das brincadeiras e jogos. Aí a gente entra na questão dos jogos populares, a questão dos jogos de matriz indígena, a questão dos jogos eletrônicos. Dá para a gente estender, né? E aí, faço um parênteses aqui, que a gente precisa entender isso, que o jogo ele pode ser tanto um objeto de conhecimento, uma unidade temática, e o jogo em si, popular do Brasil, um objeto de conhecimento, como o jogo pode ser também uma metodologia utilizada para ensinar outra unidade temática. Vamos lá, exemplo básico, eu quero ensinar o arremesso do handball. Eu posso fazer de uma maneira mais técnica, que é com exercícios ou jogos adaptados ali com a bola, cones no meio, arremesso na bola de vôlei no meio, enfim. Ou posso usar o jogo popular queimada para, de certa forma, fazer o início, né, de um jogo pré-desportivo ali para que eles, de certa forma, conheçam a alavanca do handball ou vivenciem essa alavanca do handball, tá bom? A saúde, a questão da saúde, que nós tanto prezamos, né, dentro da nossa rede, a questão da higiene, a saúde, os 8 remédios naturais, e a questão das ginásticas, né, que nós falamos ginásticas de condicionamento, as ginásticas de consciência e as ginásticas de conscientização corporal. Então, esse aqui foi o primeiro esboço, que quando a pessoa abria a nossa revista, na parte da educação física, ela tinha a visão, tá bom? E aí nós começamos, de certa forma... Acho que foi. Vamos lá. E aí a gente começou, de certa forma, escrever ou tentar reescrever alguns objetos de conhecimento, e lembrando que, como eu disse para vocês, nós pensávamos sempre em primeiro nas habilidades que a gente queria fazer. E, como eu disse, a maior dificuldade que nós tínhamos era tentar quantificar isso em nota, né? Como eu disse para vocês, faz parte do processo dentro da educação, a gente precisa fazer e precisa acontecer. Então, o exemplo que a gente pegou ali, todos estão conseguindo ver aí, cara? Tá tudo tranquilo? A página dos eixos temático esporte? Beleza. Nós pegamos ali o objeto de conhecimento, esporte de invasão, tá? Então, o esporte de invasão é o objeto de conhecimento que nós, de certa forma, ali pensamos em trabalhar com o 5º ano, e a habilidade que nós pensamos em desenvolver no aluno era diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando essas características que constituem na contemporaneidade e suas manifestações, tanto profissional e comunitário e lazer. E aí que nós vamos agora colocar a nossa mente aí para pensar, né? Beleza, como que eu vou fazer que o aluno consiga diferenciar o conceito de jogos e esporte? E aí eu vou entrar em outro detalhe que vocês vão entender. Se vocês entenderem, vocês vão rir. É difícil você toda hora querer levar o aluno para a sala de aula, né? Eu falo que é um martírio para eles quando você fala, não, e eles vêm com aquela coisa, né? Não é aula teórica, né? Eu falo que a teoria e a prática caminham junto, não tem como a gente separar hoje a aula teórica e hoje a aula prática. Na verdade, depende da metodologia que a gente vai ali utilizar para passar aquele conteúdo. Eu praticamente, assim, não sou contra, mas eu procuro o máximo que eu posso levar os alunos para a quadra, porque eu falo que dentro da nossa vivência hoje, os alunos já convivem com essa dificuldade de se movimentar, de poder ter um tempo de lazer. Eu tenho 2 filhos na fase escolar, né? Um está no Fundamental 2 e no Fundamental 1. Eu falo que é tanta tarefa, as crianças são tão atarefadas, que o único momento, muitas vezes, que ele tem de se movimentar, de ter um gasto energético, é quando ele vai para a quadra. Então, é duro quando você fala assim, não, eu quero ensinar esse objetivo aqui, essa habilidade, então eu vou lá na sala de aula, vou preparar os slides e vou mostrar para eles a diferença do que é um jogo e do que é um esporte. Muitas vezes não precisa. E eu sei que é difícil, gente. Mais uma vez, estou aqui, estou junto com vocês, não é fácil. A gente vai para a quadra e fala, eles chegam lá a 1000 por hora, né? Já chega correndo, derrubando um amigo, tropeçando no outro e já começa a 1000.
E aí a gente tentar, de certa forma, falar, beleza, galera, é o seguinte, a proposta hoje é essa, vou mostrar para vocês a diferença de um jogo, de um esporte. O jogo tem regras pré-estabelecidas, a gente pode combinar essas regras. Então, vamos jogar uma queimada aqui, uma remada rei-rainha, por exemplo. O que a gente pode mudar nessas regras que para vocês são interessantes? Então, de certa forma, você já começa a trabalhar também a questão do senso crítico do aluno, né? Criar essa criticidade dentro da tua aula ali e dando a possibilidade dele falar, expor o que ele pensa. E aí você começa ali a debater com eles, ó, então agora nós fizemos um jogo, na próxima aula, quantas aulas eu vou usar para fazer isso? Ah, vou usar 3 aulas. Aí, abrindo parênteses aqui. A Carla, você é professora ou coordenadora, Carla? Hoje coordenadora, mas já fui professora, sinto muita saudade. Tá. A gente está chegando agora na época dos jogos aqui no colégio, aí o coração fica super É muito alegre. gostoso. Então, nós aqui também fomos desafiados a fazer a sequência didática de todas as disciplinas, né? Então, assim, também não é fácil fazer isso, né? Mostrar para eles que esses objetos de conhecimento que a gente está trabalhando, ele precisa ter uma sequência. Então, quantas aulas eu preciso para que ele entenda essa diferença? Eu posso usar lá 4 aulas, 5 aulas, por exemplo, fazer uma apresentação de 2 aulas com uma atividade que seja um jogo, pedir para que, de certa forma, eles interajam, tenham a oportunidade de falar. Na outra aula, eu vou lá agora, apresento um esporte de invasão para ele, né? Um esporte de invasão, explico para ele que o esporte ele tem uma confederação, ele tem uma federação que rege as regras, já existem as regras pré-estabelecidas, geralmente o esporte em si é competição, tem a questão do uniforme, tudo que vai diferenciar e dão itens para que eles possam fazer. Mas aí a gente chega naquilo que a gente comentou no início, pelo menos que eu comentei com vocês. Beleza, agora como é que eu vou quantificar isso em nota? Por exemplo, se eu queria atingir essa habilidade do meu aluno, né, que ele saiba diferenciar isso, como é que eu vou, de certa forma, quantificar isso? E aí entra o maior desafio, acho que, dos professores de educação física. Quais instrumentos avaliativos que a gente pode tentar quantificar aqui? Eu vou falar um, se alguém tiver algum aí, pode falar tranquilamente. Eu gosto muito de fazer as autoavaliação. Eu acho que é um mecanismo, um instrumento bacana, você permite que o aluno, de certa forma, converse, exponha as ideias, trabalhe a questão do senso crítico dele, e aí a gente vai desenvolvendo, tá? José, já vou liberar para você falar, tá, professor? É, essa autoavaliação pode ser também uma forma de bate-papo, roda de conversa. Eu sei que muitas vezes, né, que a Carla não escute, nossos coordenadores muitas vezes se prendem no papel, né? Quer ver papel, quer ver papel? Que papel que você tem para provar que o aluno tirou nota, não sei o quê. Mas graças a Deus aqui eu não tenho esse problema. Minha coordenadora é bem tranquila relacionada a isso. Eu explico para ela como é que foi feito. Muitas vezes eu peço para os alunos ali no final da aula a gente fazer um bate-papo, o que eles entenderam sobre esse conceito, sobre essa habilidade, sobre esse esporte, sobre esse eixo temático que foi desenvolvido. E assim, de certa forma, através de uma planilha, eu vou ali quantificando isso, né? Vamos dizer assim, é a maneira talvez mais fidedigna para chegar numa quantificação de números? Galera, eu não sei. Não sei, né? Muito, hoje em dia a gente tem a cultura da prova ainda, né? Prova escrita, ou trabalho escrito. Mas quando a gente pensa em metodologias ativas, né? Onde você estimula esse aluno a ser o protagonista do próprio conhecimento dele, a gente fala muito em criticidade, né? Dele falar, se expor o que pensa, né? Então, eu acho que ali na quadra é um momento que você pode contribuir com isso, deve contribuir com isso, e dar essa oportunidade para o aluno aí poder, de certa forma, falar, tá bom? Professor José, o senhor gostaria de comentar algo com a gente? Você pode liberar, Carla, ele? Eu não sei se você consegue liberá-lo. Eu aperto aqui, professor José, e ele aparece aí na sua tela para o senhor colocar aí, ok. Tá bom. Deu certo? Ok, Pronto. boa noite a todos, boa noite, professor Kleber. Boa noite. É, o chato dessas reuniões online é isso, que a gente tem que ficar pedindo permissão para falar, né? Na hora que você está na fala, a gente não pode entrar. É isso que me deixa, às vezes, incomodado. Mas vamos lá. O senhor aí entrou muito bem, dizendo que tem 44 anos, achando que é o mais velho do grupo, né? Eu torcia que fosse mesmo, viu? Mas não é não, viu, professor?
Eu posso dizer que eu sou um pouquinho mais velho que o senhor, que só de educação eu tenho 32 anos, tá? E de idade 53. Tá joia? Mas eu gostei das suas colocações até agora. Mas o senhor esqueceu de um pequeno detalhe. Olha que eu sou remanescente, eu sou da Resolução 387, eu sou da bem antiga da educação física, né? O senhor falou bem, quando fala de jogo, fala do esporte, fala de regras, fala de tudo. Mas ainda onde eu fico batendo numa tecla simples. Por que que nós, profissionais de educação física, esquecemos de falar de uma coisa tão simples e tão importante para os alunos? E é justamente os conselhos regionais e os conselhos federais, Conselho Federal e Regionais de Educação Física. Por que que a gente ainda se esconde com isso aí? Porque é o conselho que regulamenta a profissão. O conselho, esse ano, completou 25 anos de existência, professor Kleber. E como o senhor deve bem saber, em São Paulo o CREF1 é muito atuante, que eu sei disso, que eu acompanho tudo. Eu fui presidente do conselho, vice-presidente do conselho aqui em Alagoas. Eu sou um dos fundadores do Conselho Regional de Alagoas, aqui na minha 19ª região. Eu acompanho tudo, inclusive que nós somos formados. Mas mesmo formado, se a gente não tiver o registro profissional, isso o aluno, a sociedade tem que saber, porque nós trabalhamos prestando um serviço à sociedade. Então, que os nossos colegas profissionais de educação física, seja na educação física e seja no esporte, não pode esquecer de fazer pelo menos uma apresentação do que é a sua profissão, por que é que ela é regulamentada, quem foi que criou, qual foi o registro, qual foi a regulamentação, qual foi o projeto de lei que criou e fundamentalizou essa profissão, que hoje ela completa 25 anos, não é pouca história. Hoje eu sou tesoureiro aqui do Conselho de Alagoas. Mas assim mesmo, todas as vezes que eu vou dar uma palestra, falar do Conselho para as IES, e quando a gente é convidado para alguma escola, a gente fala, tem alunos que não sabem o que é o Conselho, não sabem para que ele serve. Eu espero, professor Kleber, que o senhor aí nas suas escolas aí no Sul, fale um pouquinho sobre o CREF, um de vocês aí em São Paulo, fale do Conselho Federal, por que que ele existe, qual é a função dele, por que ele norteia, por que ele orienta, por que ele fiscaliza. E muitos professores, muitos colegas ainda fogem dele, né? A gente tem que mostrar isso, porque é ele que dá a identidade do profissional. O diploma é a formação, mas quem regula, quem legitima ele de trabalhar, seja na escola, seja no clube, numa associação, nas funcionais, nas praças e praias, é os conselhos federal e regionais de educação física. É só essa pequena contribuição que a gente tem que também estar orientando, porque essa prática eu já faço nas minhas aulas também. Assim como o senhor, eu trabalho com o Fundamental 1, 2 e o ensino médio. Eu trabalho em algumas escolas, eu falo sempre isso. E às vezes eu passo até trabalho para eles conhecerem e entenderem que não conhecem. E muitas das coisas podiam ser evitadas quando eles chegarem numa escola ou numa academia para fazer sua atividade física e esportiva. Eles perguntarem aos professores que vão trabalhar se eles são formados, se eles são registrados, porque dá uma segurança maior. Dá segurança na instituição, dá segurança aos diretores, dá segurança aos coordenadores, viu, professora Carla? Para você, que é coordenadora e é professora de educação física também, dá segurança para os pais, dá segurança para o próprio profissional. Mesmo o professor Kleber, depois de 25 anos, ainda tem colegas nossos que dizem que o conselho não serve para nada. Ora, se o conselho não serve para nada, imagina a OAB, né? No momento que a gente está vivendo. Que diria? Que diria do CRM? Porque nós, professores na área de educação física, não valorizamos a nossa profissão. Procuramos ser mais coeso, mais unido e defender mais a classe. Depois a gente fica chorando migalha, né? Não sabe por quê. É só essa pequena contribuição, professor Kleber, porque eu acreditei aqui, eu analisando a sua fala, o senhor esqueceu desse detalhe. É só para apimentar mais o debate. Muito obrigado pela participação e boa noite a todos. Vou continuar aqui lhe assistindo, que está muito interessante. Eu penso igualzinho o senhor, tá ok? Um abraço. Professor, muito interessante o que o senhor falou, muito pertinente. Agradeço aí a participação do professor José. Então, fico feliz por saber que o senhor já é mais velho que eu, então quer dizer que eu sou mais novo.
Professor, o senhor falou muito pertinente, né? Na verdade, até em algumas reuniões que a gente se reúne aqui, né, com os professores, por exemplo, da APSO, a gente sempre fica pensando em algumas coisas, né, relacionado, por exemplo, ao nosso projeto político-pedagógico. Porque quando a gente fala do projeto político-pedagógico, em nenhum momento é tocado no assunto de que nós precisamos formar atletas ou não, ou trabalhar com performance, né? A missão da educação adventista, o projeto político-pedagógico, quando ele traz esse conceito, ele sempre envolve que nós precisamos trabalhar com a saúde do nosso aluno, né? Desenvolver saúde. E eu hoje penso assim também. Então, quando o senhor fala em questão do conselho, de ter professores registrados no conselho estadual da sua região, tudo certinho, eu confio nisso. Por quê? Porque a pessoa ela precisa entender qual é a função do profissional da educação física. Não é somente formar profissionais. A gente vai muito mais além disso, independente de tudo, né? Nós trabalhamos com formação de caráter, nós trabalhamos com a saúde da pessoa. Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, se você sair aqui da educação adventista um dia e você criar hábitos de saúde, porque ter saúde são hábitos, né? Você criar hábitos de saúde, cuidar da saúde, e entender que você precisa cuidar da sua saúde, do corpo, da sua parte espiritual e da sua parte social. Na verdade, isso a Organização Mundial de Saúde nos orienta, né? A gente só está complementando o que eles falam. Então, eu falo assim para eles, o meu maior objetivo, na verdade, é que vocês criem esses hábitos de saúde para a vida de vocês e que, de certa forma, entendam que o profissional de educação física ele é importante para que você, dentro desse contexto de cuidar da sua saúde, cuidar desse hábito, né, um dos pilares, né, do conceito de saúde, o professor de educação física ele é muito importante, professor, né? Não me apresentei totalmente, mas só para o senhor entender também, hoje eu ministro aula numa faculdade aqui privada, em Sorocaba, e a gente tem esses debates importantes para que os alunos também saiam com isso em mente, porque o senhor falou realmente, alguns realmente, muitas vezes, só criticam, né, o Conselho Regional, falam mal, tal, e isso que dá a cara, que dá que regulamenta a nossa profissão, que dá o nosso apresentar para eles, né? Nós somos uma profissão hoje que trabalhamos com saúde, trabalhamos com físico, trabalhamos muitas vezes, o senhor sabe disso, né? Trabalhamos a parte também, a parte social do aluno, nos preocupamos com o aluno interação. Eu falo que, né, e não é à toa, né? Tem uma escritora, a nossa escritora fala sobre isso, né? Que uma das disciplinas mais importantes da educação adventista é a educação física, né? Dentro da educação adventista. Isso é muito importante. Então, a gente precisa realmente ir além, né? Aonde dentro da educação física eu consigo mostrar para o meu aluno que ele precisa entender que é importante ele cuidar da saúde dele. E a gente trabalha muito com as questões dos 8 remédios naturais, né? Desde Fundamental 1, na verdade, cuidando para que o aluno realmente crie esses hábitos. Então, realmente, a sua fala foi muito pertinente, muito importante para que a gente consiga, de certa forma, crescer também como profissão, né? Isso é muito importante. Fica aberto para os nossos colegas que quiserem falar, tá, gente? Fique à vontade. Continuando aqui, sobre essa questão, então, nós falamos aqui rapidamente sobre o eixo temático esporte, como, de certa forma, os alunos poderiam diferenciar, né, a questão do conceito. E outra coisa interessante que a gente conseguiu colocar na revista foi a questão de que, não que isso não é possível, tá? A gente consegue também, hoje nós temos as nossas plataformas online aqui, né? E o Eclass nos ajuda em algumas vezes, né? Então, muitas vezes eu também peço o auxílio dessas plataformas Eclass para, de certa forma, solicitar algum outro método avaliativo para o meu aluno. Porque, como eu disse no início aqui, nós não precisamos também nos prender somente a critérios avaliativos que são tradicionais, né? Prova, por exemplo, trabalho, seminário, pesquisa, seja ela qual for. Mas a gente tem que tentar se preocupar, né? A gente fala muito hoje sobre a questão das metodologias ativas, e o eClass, para a gente aqui, né? Não sei se a professora Carla aí, que na região vocês também trabalham com plataforma, mas que sim, né? Então, é uma plataforma interessante que, beleza, terminou a aula ali do aluno, nós explicamos para ele os conceitos do esporte, explicamos o conceito do jogo, colocamos na prática tudo isso, beleza. Você consegue agora, aluno, fazer um mapa mental disso, ou trazer na próxima aula, ou, de certa forma, registrar com foto e colocar na plataforma eClass para a gente, ou, de certa forma, você fazer um questionário sobre isso também. Então, assim,
que a gente precisa entender, e que eu percebo aqui muitas vezes, a gente só tem que partir do princípio de que, para nós pensarmos no instrumento avaliativo, primeiro a gente precisa pensar em qual habilidade nós queremos trabalhar. É esse o caminho, né? Não o caminho inverso. Agora eu vou fazer esse caminho agora vou avaliar meu aluno com uma prova ou com um seminário, mas aí o instrumento avaliativo não se encaixa naquela habilidade que você espera, né? Talvez outro instrumento fosse mais próximo da realidade para você conseguir, de certa forma, tirar, né, extrair do aluno tudo que você imaginava dentro daquela habilidade dele, tá bom? Esse aqui foi um exemplo que nós fizemos, então eu coloquei para eles aqui, lá no iClass, um texto para eles lerem sobre a diferença dos jogos, sobre a diferença dos esportes, além do bate-papo que nós fizemos na aula, esse bate-papo, essa roda de conversa final, para ver se realmente eles tinham entendido, eu também disponibilizei lá no iClass para eles responderem o questionário. Não sei se dá para enxergar, mas eu perguntei para eles assim, o que você acha, explique com as suas palavras, qual é a diferença de um jogo e de um esporte? E cite embaixo um jogo, um esporte que você conheça. Aí, disponibilizei no iClass, montei a atividade, né, no Word mesmo, tal, disponibilizei no iClass para o aluno, e ali eles responderam, mandaram através de foto, né, no iClass ali, e ali eu fiz a correção. E aí você pode depois expandir a mais, ou quem sabe, como complemento dessa aula, pedir para que o aluno traga isso em aula, né, traga um jogo que ele goste, pode ser, né, um jogo que ele conheceu pesquisando, um jogo que a gente possa debater as regras ali na quadra, aí você pode expandir aí seu conhecimento, a sua criatividade. Nós, professores de educação física, somos muito criativos nessa vivência, né? A gente, talvez por falta desse material didático, desses livros didáticos que ajudem as outras disciplinas, os outros componentes curriculares, a gente tem que repensar as coisas e pensar como que a gente vai conseguir atingir aquela habilidade no aluno, tá? Continuando aqui, nós também pensamos no eixo temático brincadeiras e jogos. Então, eu coloquei lá qual que era a habilidade que eu queria que o aluno desenvolvesse. Coloquei lá a habilidade H5, experimentar e analisar sobre as diversas possibilidades de jogos cooperativos e sua importância na prática dos jogos e brincadeiras que contrapõem a competição. Então, beleza. Então, já parti do princípio que agora eu tenho uma habilidade a ser desenvolvida no meu aluno, que é o experimentar e analisar sobre as diversas possibilidades. Se eu fosse pensar aqui na taxonomia, a gente pode entender que dentro da taxonomia a gente já conseguiu contemplar aqui a compreensão disso tudo e o analisar, né? E aí eu sugeri para eles que dentro desse componente curricular a gente realizou na quadra, nas atividades práticas, alguns jogos cooperativos. E aí volta naquela questão, né, professor? Beleza, e agora? Como é que eu vou quantificar isso, né? Sendo que a minha habilidade específica aqui era que o aluno experimentasse e analisasse sobre essas diversas possibilidades de jogos cooperativos, que se contrapõem à competição. E aí nós vamos pensar que o que nós podemos fazer isso, né? Eu sugeri nessa atividade que nós poderíamos... Eu gosto muito de trabalhar com autoavaliação, acho que é muito pertinente dentro da educação física. Foi sugerido, então, na época, que nós fizéssemos uma roda de conversa e ali uma reflexão para abordar essa dimensão, né? Principalmente atitudinal dos alunos, né? Onde nós vivemos nesse mundo, vamos dizer assim, competitivo, né? E não estou falando que isso é errado ou é certo, né? Porque realmente nós vivemos com essa realidade. Mas beleza, nós também podemos refletir em relação ao trabalho cooperativo, em relação às suas atitudes, a convivência sadia, o diálogo, o respeito às diferenças, porque os senhores e senhoras sabem que eu falo que uma das maiores dificuldades na educação física é essa questão da inclusão, né? A questão da inclusão e exclusão. É uma das disciplinas que mais exclui. Não adianta, o aluno chega numa fase que ele começa a ter vergonha, ele não teve um desenvolvimento motor legal, então ele começa a se excluir, não quer se aparecer. E aí aquele jogo de cintura, né? Vamos lá, vamos participar, não sei o quê. Porque a gente sabe que dentro do desenvolvimento motor da criança, a gente sabe que tem o fator genético, tem o favor da vivência, a questão sociocultural, a questão socioeconômica. Então, não é tão simples assim. Essas características são muito aparentes na quadra para a gente, e a gente tem essa dificuldade, né? Então, ali o bate-papo, o quanto que o aluno se sentiu importante na cooperação para fazer aquele jogo, e aí, beleza. Como que a gente vai tentar quantificar isso?
Eu gosto muito da autoavaliação, o auto dele falar, dele ter esse ponto crítico, né? Então, a gente tenta achar instrumentos avaliativos ou metodologias ativas que ele possa, de certa forma, colocar no, né, em prática tudo aquilo que a gente conseguiu ou tentar achar que ele conseguiu desenvolver visando aquela habilidade, aquela competência. E eu vou abrir agora um parênteses bem grande para vocês, né? A gente tinha aqui na APSO, na verdade a gente tem, eu ia finalizar com isso, mas uma vez que me fez pensar sobre isso, que uma vez eu sugeri que os alunos escrevessem uma dissertação do ensino médio falando sobre a importância de praticar a atividade física. Mas em si, eu quis falar sobre a educação física em si. E eu imaginei que todo mundo, porque na verdade, né, sem pensar, de certa forma, eu excitei o aluno a falar bem, apesar de não ser essa a proposta da atividade. Depois, percebendo no enunciado da atividade, eu percebi que eu estava mais excitando ele a falar bem da educação física, que era bom, traz benefício social, saúde. E depois eu percebi que um aluno veio e escreveu totalmente diferente, falando que a educação física ela era exclusiva, que os alunos que não tinham o desenvolvimento, não com essas palavras, né, mas não tinham as habilidades motoras desenvolvidas, eram excluídos pelos alunos, então isso deixava ele desmotivado. E aí eu falava, cara, que que doido isso, né? Eu não tinha pensado nessa questão, né? Porque a gente, quando pensa em algum critério avaliativo, você sempre pensa que o aluno vai falar bem daquilo, né? E a dissertação naquela época, o case, né? Eles fizeram, pôde me abrir as portas, abrir os meus olhos em relação a isso e falar, pô, realmente a gente precisa repensar na educação física para tentar interagir o máximo possível com essas crianças e trazer essas habilidades para eles, né? Desenvolver essas habilidades para eles, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque aí falou um pouquinho sobre o objeto de conhecimento do 8º ano, era atividade física e saúde, né? A habilidade era identificar os desvios posturais e discutir meios de prevenção de tratamento. Aqui, eu já fui um pouquinho mais a fundo, né? A gente falou aqui sobre desvios posturais, a questão da coluna, escoliose, lordose, a cifose. Só que daí eu precisei usar algumas ferramentas um pouco mais complexas para desenvolver essa habilidade do aluno, porque para ele identificar isso, ele precisaria conhecer primeiro. Não adianta falar assim, eu quero que ele identifique os desvios posturais, sendo que eu não faço um conhecimento prévio. Eu posso até fazer ali né, no início da aula, fazer ali um início perguntando, estimulando através de perguntas, o que eles conhecem da coluna, se eles sabem quantas vértebras tem, quais são as curvaturas da coluna que nós temos anatomicamente falando. Mas daí, depois de passar esse conteúdo, quantas aulas eu vou usar para isso? 2 aulas para falar sobre isso? E aí chegamos mais uma vez naquela questão. Beleza, passei a aula, passei a estrutura da coluna anatômica, a questão do número de vértebras cervicais, torácicas, as curvaturas, o que né, a falta de postura na hora de sentar pode ocasionar para o aluno, o enfraquecimento dessa musculatura na hora de carregar a mochila. Então, de certa forma, eu estava tentando contribuir para ele de alguma forma, né? As mochilas pesadas, a questão da postura, e depois eu precisava avaliar isso. Aí eu já fui um pouco mais a fundo, né? Eu sugeri ali para eles uma lista, no CPB, no iClass, mostrando ali as imagens e pedindo para que eles classificassem essa imagem dentro do que nós ali havíamos conhecido, né? No desenrolar ali da aula, tá? Aí, nessa revista que nós também fomos desafiados a fazer, nós tentamos relacionar os descritores com as séries anteriores. Tá, mas o que significa isso, né? Muitas vezes, a gente pegava lá na hora de fazer o nosso planejamento, né? Seja ele mensal, bimestral, ou sei lá, ou quinzenário, você pegava lá, 6º ano, vou trabalhar, era bem sucinto, né? Vou trabalhar com esporte de invasão. Aí no 7º, esporte de invasão. E aí, para a gente tentar entender que, mesmo que nós consigamos enxergar sinais dessas habilidades em outras séries, a gente pode aumentar o grau de dificuldade ou aumentar o grau de conhecimento. Então, nessa parte da revista, a gente tentou, de certa forma, mostrar que o mesmo eixo temático ou objeto de conhecimento que nós tínhamos lá no 2º ano, a gente tinha sinais dele no 5º, tinha sinais no 6º, tinha sinais no 7º, e como trabalhar isso. Então, a gente escolheu lá a habilidade de discutir a importância
da observação das normas e das regras do esporte, de invasão de rede de parede, para assegurar a integridade própria e dos demais participantes. E aí a gente pode perceber que se a gente, de certa forma, olhasse, né, em algumas habilidades, lá no 2º ano, no 5º ano, no 6º ano, ele conseguia ter sinais das mesmas habilidades que eram trabalhadas do 2º ao 9º ano. Então, lógico, nós não vamos fazer aqui a mesma importância da regra que nós temos lá para o 2º ano que está iniciando no jogo, seja ele de invasão, seja ele um jogo de precisão, por exemplo, né, que a gente trabalha nas séries iniciais, mas eles precisam entender que existem as regras, que existem regras do esporte, que existe a integridade, existe o respeito mútuo entre as... Eu falo muito questão sobre isso, sabe, professor José? Você falou sobre isso, a questão da individualidade biológica, né? Nós temos que respeitar o amiguinho. Não é porque eu tenho uma habilidade motora dentro desse esporte que o meu colega na mesma fase que eu estou precisa ter a mesma, né? Então, como que a gente pode, de certa forma, fazer com que o aluno crie esse pensamento crítico? E aí eu vou lá de novo, galera. De vez em quando eu vou para a sala de aula, os alunos brigam comigo, no Fundamental 1, ficam bravos, fazem careta, mas eu falo, galera, é só um minutinho aqui. A gente vai debater aqui o que vocês puderam perceber quando nós fizemos aquela atividade de precisão na semana passada. É diferente de você, que uns têm mais força, outros têm menos força, um tem mais mira, outros têm menos mira. Por quê? Porque um vivenciou mais, tem mais vivências motoras que o outro. E aí, o que vocês acham? Aí eu vou ali, de certa forma, estimulando meus alunos a participarem nesse momento. Mesmo que seja um momento curto, um momento breve ali na sala de aula, mas estimular que eles falem, sabe? Compartilhem o que eles entenderam, o que eles vivenciaram ali, como que eles enxergaram essa dinâmica de aula. Então, são instrumentos avaliativos que a gente, de certa forma, precisa pensar, mas lembra, sempre baseado primeiro nas nossas habilidades, né? Não é um caminho de via ao contrário. Primeiro pensamos nas habilidades, depois pensamos naquele instrumento, tá? Portfólio, eu gosto muito de fazer portfólio com educação infantil. Lógico, na educação infantil, não sei se alguém menciona, pelo menos aqui na União Central, aqui na APSO, nós não temos nota, né? São relatórios de saltar, que já desenvolveu a capacidade do rolamento ventral, rolamento... Aí eu pego esses relatórios, né, essas informações lá no início do bimestre e crio ali as atividades em cima disso. E aí eu faço portfólio, muitas vezes eu tiro foto, registro, mando para a coordenadora, mostro para ela o que foi feito. De certa forma, também é uma maneira, né, de mostrar para ela todo o trabalho que a gente faz ali na quadra para poder mostrar o que está sendo desenvolvido, né? Lógico que educação infantil a gente não quantifica em nota, né? Mas é uma maneira legal também de você mostrar o trabalho, né? Até para os pais, muitas vezes, né? Mas o que ele faz na educação física, meu filho? Né? Maternal, o que ele vai fazer lá? Não, ele vai trabalhar com as questões que são ao dia a dia dele, o segurar, o pensar, coordenação motora fina. Hoje nós trabalhamos com bolinha de papel, então nós fizemos uma competição do aviãozinho, então nós ensinamos eles a, de certa forma, produzir o avião, e aí brincamos em jogar avião. Trabalhamos agora com bexiga, o lançar a bexiga, a questão do espaço temporal, do esquema corporal, bexigas mais cheias, bexigas mais vazias, e isso determina que ele entenda que a bexiga mais cheia vai demorar mais para cair, as bexigas mais murchas, né, vão cair mais rápido. Então, isso a gente vai trabalhando e demonstrando, né, o nosso trabalho todo para a questão do pai que está ali acompanhando. Outro item também dentro dessa revista que foi ali nos desafiou a fazer foi a questão da interdisciplinariedade, a partir do meu componente curricular. A gente muito fala aqui sobre isso, né? E eu, como pai, já falei para vocês que muitas vezes eu falo, nossa, meu filho tem tanta atividade, não vou pedir mais uma atividade para casa, né? Aí eu vou lá com meus amigos, de certa forma, converso com eles, vejo o que eles têm de interessante ali nos objetos de conhecimento que ele vai passar para o aluno e vejo se eu consigo encaixar alguma coisa. E a gente, depois fazendo isso, a gente conseguiu, de certa forma, é tão corrido, né, professores? A gente muitas vezes parar na sala do professor, conversar com um professor ou outro, é muito difícil. Muitas vezes a gente vai para essas reuniões em começo de ano e legal a parte espiritual, mas talvez tivesse um tempo ali para a gente conversar entre nós mesmos, sabe? Pensar em otimizar isso, né? Essa questão da interdisciplinariedade. Acho que é tão importante. E a gente conseguiu entender que, por exemplo, a gente escolheu um objeto de conhecimento, que era vivenciar os esportes adaptados, identificando a importância para o processo de socialização, desenvolvimento físico e inserção de pessoas com necessidades especiais. Então, essa era a habilidade. Esse ano, aqui em Sorocaba, eu consegui trazer um grupo de amputados aqui, que fizeram uma vivência com eles, né?
jogaram bola com ele, jogaram futebol, os amputados, jogaram vôlei sentado. E aí, depois disso, eles fizeram um cartaz ali falando sobre essas possibilidades desses esportes adaptados. Mas eu poderia ir além, né? Acho que tem uma habilidade que fala sobre isso, né? Que ele reconhecer onde ele vive, no meio que ele vive, se existe essa possibilidade desses esportes. Então, a gente poderia pensar aqui em várias coisas, né? Para a gente tentar quantificar isso, né? Avaliar o instrumento, usar o instrumento avaliativo para isso. E aí a gente foi pensar assim, tá, o que a gente conseguiria fazer de disciplinariedade com as outras disciplinas? E a gente conseguiu achar algumas. Por exemplo, no ensino religioso, a gente conseguiu, o objeto de conhecimento do ensino religioso era a questão de preconceito, tolerância e aceitação. Pô, se encaixa? Perfeitamente. Se eu trabalhei com esportes adaptados, se eu usar com religião, seja seminário, seja uma apresentação lá na capela sobre isso, sobre esses esportes, a Paralimpíadas, e o ensino religioso também trabalhar isso na questão, e ali era discutir a importância da aceitação e inclusão de pessoas com necessidades especiais, analisando o contexto cultural do corpo. Então, veja bem, pegando somente um objeto de conhecimento e uma habilidade da minha, do meu componente curricular, eu consegui relacionar com o ensino religioso, que a gente poderia muito bem sentar juntos e falar, em vez de você pedir um trabalho, eu pedir outro, outro pedir outro, vamos fazer um trabalho todo mundo junto, bem feito, bacana, que todo mundo trabalhe, uma metodologia ativa legal, vai sair bem, bem interessante. A língua portuguesa, a gente pesquisou lá na questão da língua portuguesa, a gente achou um objeto de conhecimento, que era desenho e o cartoon. Eles iam trabalhar com esse objeto de conhecimento. Então, criaram um cartoon sobre o tema preconceito, relacionando as pessoas com as necessidades especiais. Pô, poderíamos fazer? Pô, legal. Como eu disse para vocês, eu trouxe um pessoal aqui para Sorocaba, de amputados, né? Um grupo de amputados que tem disputa campeonatos, tudo. A gente poderia ter feito, né, um cartaz com língua portuguesa, divulgando esse evento, né, para a escola. Então, vocês vão criar um cartoon, um desenho, divulgando esse evento que vai ocorrer dia X aqui na escola, na quadra, todos estão convidados a participar. Então, eu já consegui pegar agora ensino religioso e língua portuguesa ao mesmo tempo, dentro de um único objeto de conhecimento do meu componente curricular. E o último, artes, que também entra nessa questão dos desenhos de animação e histórias em quadrinhos. Aí colocamos lá na revista, né, associado ao conteúdo de língua portuguesa, desenvolveram um cartoon relacionando as pessoas com necessidades especiais, realizando relacionamento interpessoal, superação e processos de inclusão. E a gente deu uma dica aqui de aplicação. A gente pensou numa coisa bem doida, assim, realizar oficinas de alguns esportes adaptados com orientação, aspectos de inclusão, socialização de pessoas com necessidades especiais no âmbito esportivo. Então, assim, a gente não chegou a fazer a oficina, a gente só chegou a fazer a vivência do pessoal. Eu fiz essa atividade com o pessoal do 7º ano, e eles vivenciaram ali e disputaram um jogo de futebol com esses amputados, né? Aí a gente foi pesquisar as regras, entender se tinha uma regra diferente. Então, assim, para eles foi uma vivência super legal. E, de certa forma, eu atingi a minha habilidade, a minha competência que eu gostaria que ele atingisse, que era vivenciar o esporte adaptado, identificando a importância do processo. Com certeza, gente, a gente conseguiria atingir, sim, tanto dentro do meu contexto, do meu componente curricular, e fazendo a questão da interdisciplinariedade com tantas outras disciplinas. Mas eu volto a ressaltar, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Essa dificuldade, muitas vezes, nessas reuniões de começo de ano, de capacitação, que acho que deveria, de certa forma, ainda ser, sabe, tirar um tempinho para que os professores se conversassem, né? Dentro das suas disciplinas, dos seus objetos de conhecimentos e habilidades, que seria coisas bem bacanas e, de certa forma, otimizadas, não descarregaria um monte de coisa nos alunos para eles fazerem, muitas vezes, né, fragmentado, e a gente sabe que aluno muitas vezes copia, cola, muitas vezes nem chega, né, naquilo que a gente gostaria que fosse. E aqui, se a gente conseguisse fazer uma coisa bem feita na escola, sairia até um evento aí para um dia dos pais irem acompanharem, verem seus filhos, enfim, fazer um dia bem legal. E para finalizar, na revista, a gente falou das relações dos descritores entre a UCB e a Unimap, né? Então a gente tentou lá, na época, tentar relacionar, porque nós temos a nossa matriz, né, de referências hoje, que nós seguimos aqui para fazer. Hoje nós temos as sequências didáticas também que nós produzimos, né, em relação a essas habilidades, e a gente tentou, de certa forma, relacionar, beleza, o que tem dentro, então, da nossa rede, que também a gente pode relacionar com o INEMAP, por exemplo, porque a gente sabe que algumas provas, alguns vestibulares, as questões estão relacionadas a isso, né? No 9º ano mesmo chega a relacionar as provas, né, de conceito relacionadas a isso. Então, a gente conseguiu relacionar algumas delas. Por exemplo, poderia pegar ali H1, que era discutir as transformações históricas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
E o processo de esportivização e mediatização de uma ou de mais lutas, valorizando e respeitando a cultura de origem. E qual que a gente poderia relacionar? Analisar as transformações históricas, o processo de esportivização e mediação de práticas corporais com ênfase em lutas. Beleza, essa habilidade é complicada da gente fazer, né? Ainda mais dentro do nosso contexto. A gente pode trabalhar com esportes de oposição? Beleza, a gente trabalha com esporte de oposição. Creio eu que os profissionais e os meus colegas aí trabalhem com isso, né? Mas analisar essas transformações, como que a gente poderia, qual instrumento seria mais viável para usar isso? A gente poderia fazer uma apresentação de ornamentárias na quadra, né? Vamos falar, você vai escolher o jiu-jitsu, você vai trazer as ornamentárias, as regras e vai fazer uma apresentação aqui oral para a galera aqui na quadra. Eu vou apresentar sobre o jiu-jitsu, vou apresentar sobre o karatê, as ornamentárias do karatê, os gestos, os rituais ali que eles precisam fazer. Então, assim, dá para a gente, graças a Deus, a gente tem uma possibilidade tão grande de repensar muitas coisas legais. E, para finalizar, galera, eu vou falar de um projeto que a gente tem feito aqui, está saindo super legal, que é o Aulão do Enem. O que é esse Aulão do Enem? Lógico que esse Aulão do Enem é voltado para o ensino médio, né? O Aulão do Enem, a professora de redação, ela sugere um tema, geralmente ela sugere um tema que todas as disciplinas envolvidas consigam, de certa forma, falar. Então, por exemplo, nós temos agora um Aulão do Enem, dia 23 de outubro. Nós vamos falar sobre a questão do preconceito. Então, dentro da minha disciplina de educação física, eu vou falar no preconceito dentro do esporte. É um tempo curto, né? Serão ali 10 minutos por professor. Eles vão acabar ali falando. Então, dentro da área de química, vai falar do preconceito. Na verdade, quem faz todo esse cronograma é a professora de redação. Ela tenta encaixar quais disciplinas conseguem ali o tema. O bimestre passado, nós falamos a questão do uso de anabolizantes. Então, química falou, matemática falou de dados, né? Gráficos, científicos, de anabolizantes por adolescentes, academia, falou a questão do gráfico. Eu falei exatamente a questão do anabolizante em si, né? Na questão da hipertrofia muscular. História falou da questão de como surgiu esse uso do anabolizante, aonde surgiu isso, de onde vem isso. Então, eu acho que, assim, que é um instrumento super valioso. A gente consegue fazer um trabalho de interdisciplinaridade bacana. Os professores ali falam 10 minutos. E na aula de redação, eles escrevem a dissertação sobre tudo que foi falado. E aí sobra para a professora de redação, que esse, para mim, é o melhor ponto, né? Não preciso corrigir nada, a professora de redação corrige tudo. Corrige a dissertação ali, utilizando todos os critérios que foram feitos, né? Que foram ali pré-estabelecidos por ela, já na sua sistemática, né? Utilizando todos os critérios avaliativos dentro de uma redação de Enem, tudo certinho. E depois ela passa a nota para a gente. E a gente utiliza essa nota em todas as disciplinas que participaram desse aulão. Para o ensino médio, eu acho super interessante, assim, cara. A gente tem feito esse ano, tem dado super certo. Todo bimestre a gente se reúne um dia lá, a coordenadora se vira aqui para ajeitar nos ajustes, o professor sai da aula dele 10 minutos, vai lá, faz a apresentação, e ali mesmo os alunos já fazem as anotações ali no auditório, e depois, na aula de redação, eles só colocam no papel descrevendo essa dissertação deles, né, o case, e aí isso é gerado uma nota. Então, assim, instrumentos na educação física, ele é bem, assim, mais a nossa criatividade, né, do que propriamente isso, né. Mas foi um pouquinho da nossa experiência aqui que nós tivemos, queridos amigos, relacionado a isso, dentro da educação física aí, o que a gente pode fazer, como eu disse para vocês, acho que é tudo troca de ideia, tudo troca de experiências, eu tenho certeza que vocês também fazem coisas magníficas aí na escola de vocês, né? Com certeza. E a gente está aqui, vamos trocar ideia, vamos falar, vamos colocar nossas ideias, sempre pensando no melhor, né? Hoje em dia é questão de desenvolver aí as habilidades dos nossos alunos, né? Acho que isso é o nosso principal. E é isso, professora Carla, espero que tenha sido pertinente a minha fala, tenha ajudado aí, contribuído para que, né? Também eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês aí, foi muito legal. Nós que agradecemos, professor, a oportunidade de estarmos com o senhor nessa noite, né, aprendendo um pouquinho mais como a gente aprimorar essa parte da avaliação, que, como o senhor mesmo disse, é um desafio para a nossa área, né? A gente não lida com material, a gente não tem um livro didático, a gente tem que estar sempre criando, né, e buscando inovação e meios para a gente poder atender, né, a tudo aquilo que a nossa área ela traz tão belamente, né, através das propostas e também que a nossa rede ela espera, né, que a gente desenvolva com os nossos alunos. No nosso chat, a gente teve 2 perguntas aqui da Joyce.
Ela perguntou aqui, autoavaliação a partir dos anos finais, né? Deixa eu deixar o seu áudio aqui aberto. Ela está perguntando se a autoavaliação ela vai começar ali a partir dos anos finais. E nos anos iniciais, se também usa-se a autoavaliação. Ó, eu uso a autoavaliação geralmente nos anos finais. Geralmente ali onde a gente começa a desenvolver essa questão do senso, né, da parte da criticidade do aluno e tal. E geralmente, assim, a partir do 8º ano que eu prefiro usar. Sexto, sétimo ano, assim, eu tenho sempre fazer mais uma roda de conversa, uma roda de bate-papo, do que propriamente avaliação. Já nos anos iniciais, professora, não sei se o tempo ainda permite, não sei se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. O ano passado, eu fiz uma coisa que como eu disse para vocês, gente, eu não sei se estava certo, se estava errado, mas eu fui para cima para ver se dava certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu acho. Não, aqui tá o roteiro. Só um minutinho, tá, gente? Sei que vocês querem sair da reunião, estão cansados, mas vamos lá. Tá acabando. Atividade. Atividade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui. Só um minuto, tá, gente? Não deixei aberto essa, mas só para tentar responder a professora com as atividades do primeiro ano e do 5º ano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como eu disse, aqui tudo é questão de troca de experiência, tá, gente? Então, vivendo e aprendendo. Vamos lá. Eu fiz isso aqui no primeiro ano. Como eu disse, não... Eu queria trabalhar com os 8 remédios. Aí entra naquela questão, né? Vocês estão enxergando aí? Tá sendo compartilhado com vocês? Sim? Tá. Eu fiz uma atividade que era o quê? Habilidade. Primeiro ano, essa atividade aqui, ó. Reconhecer a importância da luz solar para o corpo e os devidos cuidados quanto ao excesso da sua exposição. E ali eu coloquei algumas orientações bem simples para eles. O contato diário da luz solar é muito importante para a manutenção da saúde. Quando a pele é exposta ao sol, seus raios desencadeiam mecanismo de controle, melhora o mau humor e tal. E eu falei, legal, pesquise um benefício da luz solar para o seu corpo e escreva na linha abaixo. Aí eu usei a atividade, mandei via class para eles. E depois eu pedi para que eles pintassem um desenho da luz solar e fizessem um desenho no quadrado ao lado. Sim, uma coisa bem simples. Mas, como eu disse para vocês, deixa eu tentar aqui tirar agora. Você consegue descompartilhar? O meu travou aqui no computador. Vê se você consegue descompartilhar aí. Então, assim, nos anos iniciais, como eu trabalhei a questão dos 8 remédios naturais, no primeiro bimestre com eles, eu trabalhei lá a questão da luz solar, a questão do repouso. Então, sempre eu colocava um textinho no livro para eles lerem, conversava com a professora, né, todo o trabalho de coordenação, orientação, tinha criança que não entregava, do mesmo jeito, tá, gente? A escola é igual, não entrega, a gente tem que ir atrás, não dá para tirar recuperação, o pai fica doido, como que meu filho não conseguiu tirar nota de educação física, onde só tira 10, é só correr lá. Eu falava, não é bem assim, a gente está tentando trabalhar com habilidade, precisa entender isso, a gente precisa, de certa forma, ver se ele conseguiu entender a importância do sol para ele. Então, eu pedi para ele colocar só um benefício da luz solar, pesquisar qual é o benefício que ele tinha na luz solar, e pedi para complementar, que eles gostam muito, também trabalha a questão da coordenação fotografia, que era pintar o desenho e desenhar o desenho, fazer um desenho ali do lado. Então, como eu disse, galera, assim, são tentativas de acertos e erros dentro da avaliação. Porque como nas outras disciplinas, a gente não tem nada concretizado, assim, sabe, em questão de material didático, de livro didático que segue, né? E a gente sabe que as outras disciplinas, vamos dizer aqui de certa forma, ainda se prendem, né? A questão da avaliação mesmo, seja ela objetiva, seja ela dissertativa. O pai não vai fazer uma prova de matemática e falar, meu filho tirou 10 em matemática porque ele só fez um desenho e falou qual que era a importância da equação de segundo grau ali, o professor, de certa forma, quantificou isso em nota. É mais difícil. Agora, dentro da nossa área, são tentativas de acertos e erros. Vou trabalhar com a questão da expressão corporal. Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer uma apresentação aqui de expressão corporal, respeitando, né, as músicas, que também tem esse problema aqui, tá, gente? Fica tranquilo. Tem que ser músicas tocadas, não pode ter letra, tem todo aquele problema. Aí eu vou lá, monto uma coreografia com as crianças, tento fazer algo bacaninha, faço
como se fosse uma oficina aqui para as crianças apresentarem o que eles aprenderam dentro da ginástica, da cambalhota, fazer rolamento, jogar a bola para o outro, o bambolê, e aí a gente vai fazendo. É lógico. A gente, como eu disse para vocês, é questão de mais de tentativas e acertos e erros. E acho que o principal assim que a gente tem que pensar, que eu deixo aqui para finalizar, assim, primeiro a gente precisa pensar na habilidade que a gente quer desenvolver no meu aluno. E aí, a partir dessa habilidade, que eu vou pensar no meu instrumento. E muitas vezes é ao contrário, a gente já pensava no instrumento antes de pensar na habilidade, né? Isso é verdade. O Luciano fez um comentário aqui, né? O problema é que o pai vai questionar, pois a educação física não reprova. Isso é verdade. Mas assim, sabe, Luciano, o que eu penso, sim, é que eu acho que é muito mais importante a gente levar e criar isso como a importância dele ter uma vida saudável, ter hábitos de vida saudável, do que propriamente usar a avaliação, usar o instrumento avaliativo realmente como uma diagnóstica, sabe? Assim, tipo, mas beleza, por que que ele não conseguiu atingir essa habilidade? Ele não entendeu nada? Ele não entendeu a importância do sol? Né? Vamos supor, uma criança escreva lá, o sol é bom porque queima a pele. Então ele não entendeu a habilidade, que ele deu uma resposta meio que nada a ver. Então, beleza, então a gente vai ter que retomar isso de alguma forma, seja através de um bate-papo lá na sala. Eu já falei para vocês, eu vou primeiro ali na sala de vez em quando, a cara feia. Tio, que hora vamos para a sala? Que hora vamos para a quadra? Não sei o quê. Mas assim, tem hora que se faz preciso. Aí eu faço lá rapidinho, converso com eles, coloco na lousa, faço um desenho, uso bastante questão do mapa mental com o sexto e sétimo ano também, que eles gostam, vou lá falar sobre um assunto, sei lá, vou falar sobre anabolizante, ou sobre esporte feminino, a questão do preconceito, e ali vou falando e vou fazendo com eles na lousa, assim, vou ajudando eles a fazerem, pontuarem as ideias dele ali no mapa mental deles, tal, e aí fica mais fácil Fundamental 2, né? Fundamental 1 realmente tem essa questão, né? Se o aluno não tira 10, o pai vai perguntar o porquê que não tirou 10. E aí você como qualquer professor, você vai estar na reunião com suas anotações bem bonitinho, com todas as anotações de planilha que você solicita lá para a secretária, e vai falar, pai, era para experimentar. Ele nem quis fazer aula, e a gente sabe o que acontece. Então, como é que eu posso avaliar uma coisa que ele não fez? Então, não tem nem... Na verdade, até uma briga, né, professora Carla? A gente brigava assim, como é que ele vai fazer uma recuperação de uma coisa que ele nem fez? Então, eu não sei se ele tem que recuperar uma coisa que ele não fez. Só que a gente sabe que pelo regimento da escola ele tem direito à recuperação. Então, entra tudo no castelo burocrático, enfim. Então, vamos pensar assim, galera. A missão é hábitos de vida saudável, que ele tenha esse hábitos de vida para a vida dele, desenvolver essas habilidades nele, né, para o ramo futuro, que ele consiga desenvolver e seguir em frente buscando novas possibilidades. Acho que o Luciano levantou a mão, acho que ele gostaria de falar algo. É o Luciano que está com a mão levantada. Eu cliquei aqui para você habilitar seu áudio, Luciano. Pode falar. Será que ele clicou errado? Vamos ver no chat. Ativou aqui. Deixa eu colocar de novo. Não está saindo o áudio. Ele habilita, mas não está saindo o áudio. Boa noite, Opa, tá escutando? agora sim. Meu nome é Luciano, sou do Colégio Adventista aqui de João Pessoa, na Paraíba. Assim, as minhas experiências são interessantes porque eu trabalhei no colégio público e, e é a primeira vez que eu estou trabalhando num colégio particular. E o desafio é grande. Os conceitos são diferentes, as dificuldades são totalmente diferentes. A realidade de um colégio público é diferente do colégio particular. As dificuldades são emocionais demais. Eu trabalho com crianças de toda a faixa etária. Eu pego do nível 3 da minha filha, que tem 5 anos, até o Fundamental 2, que é o nono ano. E passo praticamente o dia todinho no colégio. Então, qual é a minha tática em relação a isso? No Fundamental 2, eu sempre uso os filmes relacionados a esportes. Da última vez que eu passei um filme para o oitavo ano, a gente falou sobre primeiro negro americano que conquistou medalha na época de Hitler. Então, assim, eles gostaram muito, porque eu estava implementando a questão do atletismo, entendeu? Eles amaram, não. Tem umas dificuldades ainda em relação ao que você falou sobre a questão da quadra. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se é cultural. Eu não sei o que é. Eu já fiz até jejum de 3 meses para tentar entender que eu não consigo. Toda vez que chega na quadra,
a questão é, os quartetos são muito fortes. É vôlei, futebol e basquete. Eu já tentei esconder as bolas, mas parece que as bolas se unem e fazem assim, vamos para a quadra, bora lá. Ele tá lá, não tá vendo a gente, não. Já tentei de tudo. Então, assim, é um desafio enorme, porque isso é cultural, não tem como, cara. A gente tenta fazer as coisas corretas, um trabalho maravilhoso. Cara, tem um dia que eu cheguei com um trabalho top lá de jogos e brincadeiras em funções para trabalhar com a rapaziada. Oxe, não quiseram nada, mano. Ficou eu e a quadra conversando. Eu tive que mudar toda a estratégia educacional para eu tentar agilizar com eles. Então, assim, já no colégio público, a minha dificuldade era a questão material, que alguns sabem que, felizmente, não se compara ao colégio particular, mas, em compensação, a atenção é dobrada. Então, assim, a dificuldade em relação a você conseguir trazer o aluno para que ele possa prestar atenção, só aí, vocês sabem disso. A gente passa mais de 10 minutos para o aluno prestar atenção. Aí vamos lá, vou te dar uma frasezinha bem boa aí. Foi dito dentro da sala de aula. Eu também evito muito estar na sala de aula pelo tempo que eles passam dentro da sala de aula, mas tem conteúdos, como no meu caso, que a educação física, onde eu trabalho, ela não tem prova, eu faço o trabalho, eu tenho que passar o trabalho no quadro, eu tenho que passar o conteúdo no quadro. Então, assim, é muito questionado em relação a isso. E os pais, infelizmente, eles não têm bons olhos para a educação física. Eu fui muito questionado pelos pais. Uma das frases que eu coloquei aí foi o que o pai falou para mim. Para quê? Educação física não reprova. Eu sei que não reprova. Mas olha só o processo que seu filho vai ter futuramente. E para que serve a educação física em uma área da economia? Serve, pai. A educação física envolve todas as matérias no universo todo, na biologia, na matemática. Eu provei isso para meus alunos. Vamos lá, vamos pegar o Bolt. Quantas velocidades o Bolt faz? Em que tempo? Cronometrado. Vamos lá. Eita, 10 segundos, pronto. O cara faz 10 segundos. Você consegue em menos do que isso? Eu faço desafio. Eu fui ex-atleta, faço desafio. A última vez agora eu dei três pacotes de açaí em relação para eles adivinharem sobre isso. Eu corri todo fazendo essas coisas. Porque se eu não estimular, se eu não fizer isso, a galera não vai. Não se movimenta. Então, eu trabalho muito com a emoção. Eu tenho três alunos autistas. Eu tenho uma atleta de alto rendimento que ela joga tênis de mesa. Então, eu tenho atletas que dá para desenrolar. Então, assim, eu tento implementar em relação a isso. A dificuldade é grande, mas o que se torna mais difícil para mim, que eu sou professor, é a não participação de alguns pais. Como eu posso dizer, a falta de conhecimento de alguns pais em relação à educação física mesmo, em saber entender, em saber compreender a nossa profissão. Não é só chegar lá, que eu escutei isso demais, eu sei que vocês vão rir. Pega a bola, dá para o menino e pronto. Deixa o menino brincar e suar. Eu falei, passei 4 anos para dar uma bola para o menino. Não, peraí, não é assim não. Aí eu tenho que inventar. A gente já escutou isso, mas chega um momento da gente que a gente precisa também entender uma coisa. É uma coparticipação. Não é só a questão da diretoria, não é só da questão da coordenação, é participação de todos. Eu acho essencial essa reunião que a gente está fazendo aqui agora, uma participação de pais, um relatório com os pais. Por que a gente faz isso semanal? Por que a educação física ela é essencial para o colégio? Não é só para brincadeira, não. É todos os eventos. A gente vai fazer uma participação agora. O colégio vai até agora está implementado esse mês em amostras culturais. Eu fiquei com um professor de biologia. A gente está fazendo um braço mecânico. Eu fiquei com a parte da saúde. O professor ficou desenrolado, professor de biologia. Ficou na montagem do braço. Eu tenho que falar atletas de alto rendimento que usam o braço mecânico. Então,
Eu tenho que passar isso para meus alunos. Então, assim, os pais têm que entender, poxa, velho, por que tem que haver essa situação? Por que tem que acontecer essa situação com o meu filho? E não exigir. Eu já vi pai, eu não estou brincando, não, estou falando sério. Eu já vi pai questionar, mas por que minha filha tirou 9,9? Rapaz, ainda dei muito que sua filha fica sentada na cadeira, não faz nada. Eu dei 9,9, eu quase queria pegar na minha goela. Então, assim, é difícil, cara, mas, assim, não é impossível. Então, a gente procura, primeiramente, é que os pais tenham essa participação dessa reunião, escutar a gente, não só criticar, escutar mesmo, falar assim, por que o professor de educação física é essencial no colégio? Eu quero ver lá como é que é o plano de aula dele, como é que ele trabalha a cabeça. Olha, uma das questões que a gente mais trabalhou, que foi a época mais difícil dentro dos colégios, isso aconteceu em todos os colégios adventistas, foi aquela questão do bullying. Do bullying. Como tratar o colega com respeito. A gente fez um trabalho sobre isso. Aí teve uma mãe que falou assim, ah, não, eu não sei para que perder tempo com isso. O meu filho já tem uma formação boa. Amém. Mas tem crianças que não têm. Tem criança que chega na quadra, como aconteceu hoje comigo, eu não vou citar o nome, uma criança que abraçou e falou assim, tio, me dê um abraço. Eu não sei o que está acontecendo com a criança. Ela não fez atividade, ela sempre faz atividade. Eu tive que conversar com a mãe dela. Mãe, olha, está acontecendo isso. Sua filha não é assim. Ela participa, ela não participou. Fica de olho nela. A gente também somos agente de psicologia para essas crianças. Então, tudo abrange a educação física. Eu não admito, com toda seriedade, eu vou abrir meu coração, eu não admito um pai chegar e questionar nós todos, sem que primeiro conheça o trabalho da gente, só reparando pela nota. Não é a nota que vai salvar a vida do garoto, ou numa situação até mesmo de saúde, quando ele lembrar do professor de educação física. Eu dou o meu exemplo, até a diretora uma vez falou, não dei muito seu exemplo, não. Eu não fui santo, não, aprontei muito no colégio. Aprontei demais no colégio. Mas tinha um professor na minha época, os veteranos não sabem disso, estudos sociais. Eu sou dessa época, estudos sociais. Então, assim, tinha um professor de estudos sociais que chegava perto de mim e dizia assim, olha, o Luciano não vai, ele vai estudar, ele precisa organizar os estudos dele. Eu sei que ele gosta de esporte, mas ele ficou tanto no meu pé que eu comecei a gostar desse cara. E falei assim, pô, esse cara vai querer o meu bem. E é desse trabalho que eu faço com os alunos. Eu sei que vocês também fazem isso. Fica no pé de algum aluno para que ele melhore, para que ele consiga ter um objetivo. Porque cada aluno que a gente dá aula é um é um filho da gente. A gente quer ver o sucesso. A gente não quer ver o fracasso de cada um. Eu quero que lá na frente, caducando, cadeira de roda, um aluno chega assim, foi esse professor aí, ó, que me ajudou. Foi esse professor aí que me fez eu chegar e dizer assim, hoje eu sou vencedor. A gente a gente somos representantes de Cristo, mas também somos representantes da escolha educacional deles. É desse Entendi. jeito. É verdade, é um grande desafio, professor. Nós agradecemos demais, viu, pela sua palavra. E só que a gente está um pouquinho depois do horário, né, proposto aqui, e aí a gente vai precisar encerrar realmente, mas eu acho que a gente vai ter outros momentos como esse para a gente conversar mais. E aí eu queria propor um desafio para vocês, se possível, né? Se vocês podiam ligar a câmera de vocês para a gente tirar uma fotinha fazer um registro, né, desse momento aqui, quem puder, tá? E puder, para a gente poder registrar nesse momento tão histórico, né, como alguns de vocês falaram, que é o momento da gente se reunir com esse grupo tão importante, né, da nossa educação, que são os professores de educação física. Então, quem quiser e desejar participar da nossa foto, nós vamos fazer uma fotinha aqui de registro e depois as coordenadoras de vocês repassam para vocês. Tá bom, Radassa? Tudo tranquilo, viu? Então, fiquem aí mais bonitos do que vocês já são, tá? Ajeita o cabelo. E no 3 a gente vai tirar, tá bom? No 3, em 1, 2, 3. Deixa eu me certificar aqui, eu vou mandar para minha coordenadora, né, aqui do campo, para me certificar que deu certo nosso print. Todo mundo ficou mais bonito, tá bom?
E aí nós vamos fazer uma oração e deixo aqui um abraço e a nossa gratidão ao professor Kleber e a todos que também comentaram ou então comentaram aqui ao vivo, professor Luciano, professor José Carlos, que Deus abençoe e a gente vai orar para a gente poder descansar, tá bom? Oremos. Santo e bondoso Deus, nós agradecemos porque tivemos hoje um momento de compartilhar conhecimento, de colocar um pouquinho, né, o nosso coração de forma aberta aqui com os desafios que nós temos passado na nossa profissão, mas nós pedimos que o Senhor continue nos acompanhando, continue nos mantendo, Senhor, alegres, firmes e também dedicados em fazer valer, Senhor, a profissão que o Senhor nos convidou a contribuir para a sociedade. O Senhor tem visto o nosso esforço e que os nossos pais, os nossos alunos, as pessoas que trabalham nas nossas escolas possam abrir os olhos ainda mais para a importância da educação física, do gesto corporal, do movimento, da saúde, que essa disciplina criada pelo Senhor, ela traz para cada um de nós como benefício e como vivência. Que o Senhor continue nos abençoando nas nossas escolas e nos conceda uma noite de descanso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um prazer conhecer vocês, tá? Deus abençoe. Professor Kleber, muito obrigada. E até um momento próximo, quando a gente puder se encontrar aí, quem sabe, pessoalmente.